Olá pessoal, eu iniciei a semana com um post sobre Voltaire e a questão da intolerância religiosa e continuo aqui postando mais alguma coisa sobre esse tema da liberdade de religião e também da laicidade, né? Eu considero a laicidade, né, a ideia de um Estado laico, algo importantíssimo, né? Nas nossas democracias, é um tema de uma profundidade enorme. Então, tenho escrito sobre isso, sou um defensor da liberdade de religião, né, que não se opõe ao princípio da laicidade, mas ao mesmo tempo sou um grande defensor da laicidade estatal, né, de que as religiões não assumam o controle do Estado e da sociedade, né, que elas convivam em liberdade e que se preserve a liberdade de crença de todos, de aderir a uma religião, de não aderir, de não crer, né? A liberdade de pensamento. O tema da laicidade está ligado a tudo isso e atualmente nós vemos, às vezes, um movimento de retrocesso nesse sentido. A tentativa de setores religiosos de impor suas crenças, impor seus valores através do poder político, né? O que é o contrário da laicidade. Mas esse vídeo não pretende falar propriamente do conceito de laicidade, mas falar de um autor importante na França do século XIX. Eu estou lendo esse livro aqui de um autor francês atual, Amin Maalouf, e ele dedica um capítulo a esse escritor, a esse pensador francês do século XIX, com quem eu já me deparei muitas vezes, né? E por quem tenho admiração, se chama Ernest Renan. Renan viveu na França do século XIX, foi muito conhecido como um grande intelectual e ele era muito conhecido no Brasil, né? Existe um livro que Renan dedicou à memória de sua irmã, Henriette, né? Traduzido no Brasil, eu acho, como Minha Irmã Henriqueta, que tem um prefácio ou um estudo nessa edição. Eu, inclusive, tenho esse livro, mas não aqui onde eu estou, de Machado de Assis. Então, Renan era, digamos assim, um pensador incontornável no século XIX, não só na França, como em outros países do mundo, inclusive no Brasil, né? Onde nós recebíamos uma influência muito grande da intelectualidade do pensamento francês. Então eu quero falar rapidamente de Renan, porque Renan está ligado a essa questão da religião. Ele nasce na região da Bretanha, tem uma formação religiosa, se mostra logo um rapaz brilhante, e sua irmã Henriqueta, ela acaba mandando, ela é um pouco mais velha, mandando Renan a um seminário em Paris, seminário de São Nicolau do Chardonnay, em Paris. E Renan é um aluno brilhante e por sua formação, por seu brilho e por ter ido para esse seminário, todos esperavam que ele se transformasse num religioso ilustre, num bispo, né? Alguém dentro da hierarquia católica, com muito destaque. Mas não foi isso que aconteceu. Renan veio a ser, de alguma forma, odiado pelos católicos franceses. Então, já no seminário, ele tinha divergências na interpretação da Bíblia.
ele fazia uma interpretação histórica da Bíblia, né? Em alguns livros ele entendia ali que havia mais de um autor, né, do que aquele que a Bíblia apontava como sendo o autor daquele livro. E isso me lembrou Spinoza, né, alguns séculos antes de Renan, mas Spinoza também, digamos, 2 séculos antes de Renan. Spinoza, que era judeu, dentro da tradição judaica, também propôs uma leitura histórica da Bíblia, né? E isso também foi mal recebido ali pela comunidade judaica a qual ele pertencia. Então, Renan, por conta dessas interpretações divergentes daquelas feitas pela igreja, ele acabou não seguindo a carreira religiosa e foi dedicar-se à vida acadêmica. Ele fez um doutorado, teve sucesso em se tornar um professor, sempre ligado à história das religiões, à história do judaísmo, das religiões ali do Oriente Próximo, né? Chegou a ser professor de hebraico. E aí eu vou abrir um parêntese para falar da relação dele com sua irmã, Henriette, essa figura importante na vida de Renan, né? Henriette, ela era uma irmã mais velha que protegia o seu irmão. Renan também, quando passou a escrever e a publicar, submetia a ela os seus escritos todos. Eles tinham uma relação muito próxima, de muito afeto. E em algum momento, o imperador Napoleão III, né, que governou a França mais ou menos de 1850 a 1870, pede a Renan para que ele vá acompanhar uma expedição do exército francês ao Líbano. E pede a Renan que acompanhe. Me parece que não era uma expedição propriamente de conquista. O exército francês estava indo para tentar conter um conflito interno. Renan vai, né? Como Napoleão antes, aí sim, conquistando o Egito, levou Champollion, que decifrou, não é? Os hieróglifos egípcios. Renan foi como se fosse um Champollion, um estudioso, para dar esse suporte ali àquela missão francesa. E ele levou sua irmã Henriette, então com 50 anos, né? E nessa viagem, Henriette adquire uma doença que a levou à morte. Nessa viagem para o Líbano, ela acaba enterrada, sepultada ali. Ele volta para a França. O imperador Napoleão III lhe pede desculpas por tê-lo designado a essa malfadada viagem para ele, né? Então, é aí que Renan vai escrever esse livro, Minha Irmã Henriette, né? Que foi traduzido no Brasil, junto com outras obras de Renan, Lembranças da Minha Infância e da Juventude, e, sobretudo, o livro polêmico de Renan, A Vida de Jesus. Depois desse episódio, ainda sob o governo de Napoleão III, Renan é designado para ensinar no Collège de France, uma instituição muito importante na França. E Renan, já quando ele vai, já causa polêmica no seu discurso, porque ele se refere a Jesus como um homem notável que teria mudado completamente a história das religiões e da moral, mas ele não fala de Jesus,
é como um Deus, é como Deus. E isso causa uma polêmica muito grande, escândalo já no próprio auditório do Collège de France, e já é polêmica ali a chegada de Renan, a sua nomeação é até suspensa. E depois ele vem a publicar esse livro, A Vida de Jesus, que é uma biografia de Jesus histórica, situando Jesus como um homem histórico, como um ser histórico, né? Ele não agride a visão religiosa que se possa ter de Jesus, ele é respeitoso, mas ele faz uma análise de Jesus dentro do seu contexto histórico. No famoso livro A Vida de Jesus, cuja primeira edição vendeu mais de 400 mil exemplares em toda a Europa. Então nunca se tinha visto algo daquele tipo. É claro, aquele é um momento de, vamos dizer assim, de secularização das sociedades ocidentais, né? Se travava uma luta já há alguns séculos, de alguma forma contra o predomínio da Igreja Católica, e aquele livro foi comprado e lido avidamente, e Renan, de um menino religioso que frequentou um seminário, passa a ser considerado um inimigo do cristianismo e, segundo o Papa da época, o blasfemador europeu. E é assim que Renan entra na história, sobretudo com essa obra, A Vida de Jesus. Ele então não pode mais ensinar no Collège de France. O próprio Napoleão III volta atrás na sua nomeação, né? Por conta, ele teria ofendido, segundo Napoleão III, numa carta delicada que fez a Renan, mas ele teria ofendido um princípio, como ele diz aqui, uma base fundamental da religião cristã. Napoleão III diz isso. E para terminar, o vídeo já ficou maior do que eu pretendia, né? Esse livro de Amin Maalouf, que é um escritor importante da Academia Francesa, se chama Uma Cadeira sobre o Sena, digamos assim. Que ele está falando em francês seria uma poltrona, mas é a cadeira da academia, e ele fala de todos os acadêmicos que o antecederam nessa cadeira de número 29, inclusive Ernest Renan, que foi então eleito para a Academia Francesa, né? Com a derrota da França e a queda de Napoleão III em 1870, Renan acaba voltando triunfalmente ao Collège de France. É como se fosse uma vitória dos que defendiam já a laicidade do Estado, a volta de Renan, e ele causou polêmica até depois da sua morte. Depois da sua morte, salvo engano, em 1892, uma estátua sua é erguida na região da Bretanha, de onde ele provinha. E isso foi recebido com muita oposição pelos religiosos, que tentaram impedir o governo de inaugurar aquela estátua, mas o governo acaba, com a ajuda das forças da ordem, impondo ali a sua presença e inaugurando. Depois os religiosos vão fazer um monumento, digamos, contrário, um monumento de caráter religioso ali perto, né? Mas os dois estão lá. O monumento de Renan, vocês podem, eu vou até tentar colocar aqui a foto. Renan já um tanto cansado, como se fosse ali já nos últimos anos de vida, acima do peso. E
e sobre a sua cabeça uma deusa grega, a deusa Atena, como representando ali, não é, a razão e não propriamente a religiosidade da qual ele tinha se afastado, Mas, mais uma vez, né, a gente vê como é importante a liberdade de religião e a liberdade de crença em geral, e que, né, o Estado não interfira nesse âmbito, né, que se respeitem as religiões, mas que a religião não tem essa última palavra, né, sobre a vida de todos. E Renan, então, pode ser considerado, sim, um herói da laicidade, né, do advento do Estado laico, e, como eu disse, um grande escritor, um grande estudioso, que foi muito valorizado no Brasil do século XIX.